Eu sou a Carol, sou terapeuta, coordenadora aqui do Atman. O Atman é um núcleo terapêutico, hoje nós somos em 5 terapeutas e hoje a gente vai falar do propósito. O que é importante para a nossa conversa de hoje? Que a gente tenha abertura para ouvir. Pode ser que eu fale coisas para muitas pessoas aqui, alguns assuntos que não façam parte do mundo de vocês ainda, que vá contra a ideologia, crenças familiares, religiosas. Pode ser que seja um assunto muito novo para muitos de vocês e para muitos um assunto conhecido. Quando chega algo novo para a gente, algo que a gente nunca ouviu, a gente tem uma tendência a rechaçar. Isso não serve para mim, que essa doida está falando. O que é legal quando a gente vem para uma conversa, uma palestra sobre autoconhecimento, de algo que muitos desconhecem? Abertura. Então, escutem o que eu vou falar para vocês hoje, sem julgamento, sem questionamento, só escutem. Coisas vão servir, coisas não vão servir, pode ser que eu fale coisas que vocês acreditem, coisas que não, mas é super importante a gente experimentar a ouvir aberto. Não que vocês vão fazer alguma coisa com o que eu vou falar, mas sem julgamento, para a gente dar uma oportunidade para a mente entrar em contato com outros conteúdos que a gente já vem repetindo há muito tempo e a gente tem como verdade. Tudo que a gente tem como verdade absoluta impede a gente de conhecer o novo. Tudo que a gente fala, isso aqui não é para mim, isso aqui eu não vivo, isso aqui eu não acredito, a gente coloca uma barreira para a gente fazer mudanças importantes na nossa vida. Então, escutem com abertura e sem julgamento. Combinado? Pessoal da telinha também, boa noite. Acho que está todo mundo me ouvindo. Então, vamos lá. Por que vocês acham que esse curso chama propósito? Eu vou abrir a tela aqui. Então vamos lá. Quando eu comecei a divulgar esse curso, eu perguntei muitas vezes nas redes sociais o que era propósito, né? Quando a gente fala, né? Eu escuto muito aqui no meu consultório. Eu preciso de um propósito de vida, eu tenho que descobrir meu propósito, eu não sei que caminho seguir. Eu costumo dizer assim, propósito é estar bem. Né? O meu propósito é estar bem, todos os dias eu estar bem, porque geralmente propósito tem a ver com bem-estar. Esses propósitos, né, quero me tornar algo, quero servir, quero entregar, ao longo da nossa vida, ele pode ir mudando. Então, por que eu dei o nome de propósito para esse curso? Porque justamente é para a gente assumir a liderança da nossa vida, aprender a fazer escolhas conscientes, independente de qualquer escolha. Se eu quero ser uma médica, uma dona de casa, uma professora, uma terapeuta, se eu não quiser ser nada, mas que a minha escolha seja verdadeira. E é difícil a gente saber, não é? Se a escolha está sendo verdadeira. Quando a gente fala de liderança da nossa vida, o autoconhecimento ele vai nos levando para um caminho verdadeiro para que a gente passe a criar as nossas circunstâncias e não que a gente seja vítima das circunstâncias, porque a gente tem mania de falar assim, eu estou vivendo assim por causa que aquilo aconteceu comigo, isso aqui não está acontecendo na minha vida porque o outro, e a gente tem uma tendência de terceirizar e sempre se colocar num lugar de vítima. A intenção desse curso é para que a gente se coloque como criador das circunstâncias e não que a gente receba as circunstâncias. E aí, vamos falar um pouquinho sobre identidade real e idealizada. Esses dias eu estava conversando com a Vivian e quem estuda comigo sabe que eu dou exemplos meus, né? Exemplos reais. E eu estava conversando com a Vivian e a gente estava vendo um post que eu fiz para divulgação e eu olhei assim e falei assim, gente, estou muito feia aqui. O que é essa bochecha caída? Aí eu perguntei para a Vivian, quando você olha em mim, é a mesma coisa que você olha aqui? Essa aqui é essa daqui? Aí ela falou, sim,
Eu falei assim, verdade? Aí eu me olhei no espelho e falei assim, mas parece que não é. Mas é uma piadinha, porque ao longo da vida nós vamos criando idealizações. Idealizações da nossa imagem, idealização de um relacionamento, idealização de uma família, idealização dos bens materiais que eu preciso, idealizações de um relacionamento, idealizações até daquele relacionamento que a gente já tem. E de onde que surgem essas idealizações que nós temos como verdade? Porque a gente acredita nas idealizações que a gente cria na mente e a gente acha que aquilo é verdade, que a gente precisa ser daquela maneira, que eu preciso ter aquele corpo, que eu preciso ter aquele cabelo, que meu marido ou a minha esposa precisa ser daquele jeito, que eu preciso falar de uma maneira, naquele formato, para vocês entenderem e eu ter alunos. E a gente vai passando um mundo de idealização e totalmente frustrado e insatisfeito. Porque a gente se coloca num nível de perfeição para a gente viver as coisas que a gente não vai atingir. Como que a gente vai ter certeza se o que eu estou almejando, ou o que eu estou querendo, ou aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou olhando como certo ou errado, é real ou idealizado? Vocês já pararam para perceber se realmente o que vocês pensam, veem, querem, acham de vocês ou do outro é realmente o que existe? É realmente a realidade? Muito do que a gente percebe não existe. Muito do que a gente sente, muito do que a gente percebe, muito do que a gente escolhe não é de verdade. O curso Propósito, ele vai nos ajudar a cavar uma abertura interna, aprofundar nesse mundo, para que a gente se conheça em profundidade, para que a gente saia dessa imagem idealizada e venha para uma imagem real, para que a gente viva no presente. Dependendo do que a gente carrega conosco, da nossa história, das nossas memórias, é natural que a gente vá idealizando tudo na nossa vida, porque a gente quer se proteger. Aquilo que a gente viveu e não foi legal, aquilo que a gente viveu de alguma maneira nos traumatizou, doeu, foi ruim, a gente não quer viver mais. Então a gente vai criando filmes na nossa cabeça, a gente vai idealizando coisas para nos proteger da realidade, porque muitas vezes nós não queremos estar na realidade, porque aquela realidade de minutos atrás não foi boa. Então é um mecanismo da consciência que nos tira da realidade para nos proteger, nos coloca no mundo idealizado para a gente continuar caminhando. Mas a gente vai caminhar uma mentira, a gente vai passar uma vida toda vivendo e escolhendo algo que não é nosso. É de qualquer um, inclusive da nossa mente. Então, durante todo o curso, qual é o objetivo? Autoconhecimento, para a gente sair da idealização e vir para a realidade, para ter uma vida mais verdadeira, com mais sentido. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Quando eu comecei a divulgar o curso, eu falei assim, 2 almas e um único propósito. Eu acho que é uma novidade para vocês, né? 2 almas. Como assim eu faço parte de 2 almas? Eu tenho como alma consciência. Para mim, alma e consciência é a mesma coisa. Nós fazemos parte de 2 sistemas de alma. A nossa alma única, a nossa alma individual e a nossa alma familiar. O que é a alma individual? É a alma que eu faço parte. E aqui eu não vou aprofundar, porque esse daqui é um conteúdo que a gente vai trabalhar durante os 6 primeiros meses. Vai dar um nó na cabeça de muita gente que ainda não entrou em contato com isso, mas esse nó vai sendo desatado durante o curso, mas não dá para aprofundar, tá? O que acontece? Independente de crença e de religião, nós fazemos parte de um grande espírito. Em algum momento a vida surgiu. Cada um aprendeu de uma maneira, mas em algum momento isso aqui começou a acontecer, né?
há muito tempo atrás. Então nós fazemos parte de uma grande consciência que é fragmentada. Hoje eu aqui, Carol, estou passando essa experiência, conversando aqui com vocês, terapeuta, mãe de 2 filhos, mas eu faço parte de uma alma, eu represento esta alma hoje. Como a gente já está caminhando há muito tempo, a gente já está experimentando como ser, e quando eu falo ser, é esse ser lá em cima. Para vocês que estão na tela, né, é o primeiro ser lá em cima, do lado da essência. Então eu faço parte daquele ser, hoje eu represento ele. A nossa consciência ela vai se fragmentando para a gente dar conta de experimentar. Vamos entender melhor isso. Como que eu sei que eu gosto da banana e não do mamão sem nunca ter provado mamão? Como que eu falo que eu gosto do doce sem nunca ter provado o salgado ou o azedo? Com a nossa vida é a mesma coisa. Qual que é a intenção? Que a gente experimente, 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 até que a gente aprenda a escolher o que realmente é bom pra gente, o que é real. Então, como que acontece isso daqui? Tudo que a gente já experimentou como ser, não estou falando como Carol, tudo que a gente já experimentou como ser, fica gravado na nossa consciência, na nossa alma. Aquilo que foi bom, que foi positivo, caminha com a gente, são as nossas virtudes, é a nossa proatividade, é tudo que nos caminha para a assertividade, para estar na vida de uma maneira verdadeira, fazer boas escolhas. Só que não foi sempre assim na vida da gente, né? Tudo que causou um trauma, tudo que foi ruim, tudo que nos deu um pico emocional muito grande, aquilo que não deu bom, a gente não conseguiu lidar, a nossa consciência tem um mecanismo que se chama dissociação de consciência. O que é dissociação? Ela pega aquela memória ruim e deixa num cantinho, arquivado ali, num cantinho do nosso inconsciente. Que são esses tracinhos aqui, entre o serzão e o serzinho, são os fragmentos, são as caixinhas que existem no nosso inconsciente. Só que o que acontece? Não tem como a gente evoluir, não tem como a gente caminhar deixando coisa mal resolvida para trás, não é? A gente consegue, se a gente não paga uma dívida, o nosso nome vai para o Serasa, não vai? Fica negativado. Aí quando eu vou comprar alguma coisa a prazo, eu só vou conseguir comprar se eu for lá e pagar aquela dívida, não é? Não tem como eu adquirir um bem com aquele nome sujo ali. Então eu volto, conserto aquilo lá, aí meu nome está limpo para eu comprar o que eu quiser. É a mesma coisa com a nossa vida. Em algum momento eu vou ter que olhar para aquilo que eu não consegui lidar, para aquela emoção que me gerou alguma dor, porque não tem como eu evoluir em consciência deixando coisa para trás. Então, quando a gente está falando de alma individual, eu estou aqui como Carol, mas eu tenho uma história de vida de coisas que deram certo e coisas que não deram. A nossa mente, ela só conhece o que a gente já viveu. A nossa mente, ela é alimentada pelo conhecido. E aí o que vai acontecer com a nossa mente? Ela vai tentar nos proteger. Então, tudo aquilo que deu ruim, tudo aquilo que não foi bom, o que ela faz com a gente? Ela manda uma informação assim, fica quietinho, não experimenta nada de novo, faz do jeitinho que você está fazendo, porque aquela vez que você fez aconteceu isso daqui. E é por isso que a gente repete padrão, é por isso que a gente tem muita dificuldade de experimentar o novo, de ousar, né? De um novo emprego, um novo relacionamento, parar de repetir aquilo, poxa vida, de novo eu me meti nisso, pela 10ª vez eu estou vivendo isso, como que eu não aprendo? É difícil, porque a nossa mente, ela vem carregada de informações que ela vai falar, não se mexe, porque aquela vez que você experimentou fazer diferente, deu muito ruim. Não chega dessa maneira, né? As técnicas que a gente aplica aqui, a gente consegue chegar nesse nível de consciência para entender por que é difícil eu fazer um movimento. Mas é importante a gente entender que as nossas dificuldades de experimentar, as situações repetitivas que acontecem na nossa vida e os padrões de comportamento que a gente não quer mais e a gente continua, vem deste lugar do inconsciente, vem desta história de alma.
Então, no primeiro semestre, a gente vai estudar em profundidade esse primeiro sistema de alma. Porque eu coloquei, né? Quem é e qual é a influência que tem sobre mim. Vocês perceberam o tamanho da influência que a minha história de alma tem sobre mim. Aliás, a gente corre o risco, inclusive, se a gente não olhar para isso, se a gente não nos conhecer em profundidade, da gente passar uma vida toda que não é nossa. Porque essas memórias que existem dentro de nós, elas têm vida própria. E elas a todo momento estão vibrando e mandando informação. Sabe aquela, eu acho que todo mundo tem aqui que está aqui, tem uma mente tumultuada. Quem aqui não tem uma mente tagarela? Eu acho que todo mundo tem uma mente extremamente tagarela. Tem a tagarelice boa e tem a tagarelice não boa, que é o anjinho diabinho. A todo tempo essas vozes falam conosco e a gente obedece. Se a gente não se conhecer em profundidade, a gente obedece essas vozes e a gente ainda acha que é a intuição. Pouquíssimas vezes é a intuição. Ah, eu estou intuindo isso daqui, eu vou seguir. Não é intuição coisa nenhuma. São as nossas memórias que querem que a gente faça do jeito que elas querem, porque é o caminho conhecido. Nesse curso a gente vai entender também o que é intuição e o que é padrão. Bom, primeira alma, a alma individual. Partindo da minha história de alma individual, eu tenho uma vibração, eu tenho um endereço dentro de mim. Né, o meu endereço cósmico, o meu endereço energético. Eu trago a vibração de toda a minha existência aqui dentro. E a gente sabe que vibração funciona como? A atração. Então, se eu vibro, o que eu vibro, eu acabo ressoando e atraindo. Isso também é uma estratégia da própria criação, para que a gente atraia algo muito parecido do que existe dentro de nós, para que incomode. E a gente fala, não quero mais viver isso. E vai buscar uma nova maneira para parar de atrair. É um mecanismo para a gente fazer movimento também, não ficar parado no tempo. Só que partindo da minha história, eu vou me vincular a um outro sistema, que é o sistema familiar. Então vocês viram que o desenho mudou, não mudou? O desenho, quando eu falei da alma, ele era vertical, não era? Tinha lá minha consciência lá em cima, toda a minha história e eu aqui. Tá, e olha o desenho da alma, do meu sistema familiar. Um tronco cheio de galhos e cheio de folhinhas, e eu sou uma daquelas folhinhas perdidas lá. E aí, vocês imaginem, né? Eu já trago no meu mundo interno tantas histórias e tantos conflitos. Eu caio de paraquedas numa família, sabe aquela história, o que eu estou fazendo nessa família que eu não tenho nada a ver com ela? A gente tem muito mais do que imagina. Porque a gente atrai, a gente vem embolado nesse contexto familiar que está caminhando com a gente há muito tempo, justamente para a gente começar a espelhar no outro o que existe dentro de mim. E aí, o que acontece num sistema familiar? Todo mundo quer fazer parte de uma família, não quer? E para eu pertencer, o que eu faço? Eu sou o bonzinho, não é? Eu vou me vinculando ao meu sistema familiar para pertencer. Então eu tenho uma tendência a seguir padrões, eu tenho uma tendência a me identificar com membros da minha família, com ancestrais, até aqueles que eu nem conheço, ancestrais de muito longe, mas que vão trazendo o padrão da família que eu faço parte, do clã que eu faço parte. E partindo do que eu trago dentro de mim, eu vou começar a me vincular com as pessoas da minha família. Então vou dar o meu exemplo, a Júlia está aqui, minha irmã. 4 irmãos, mesmos pais, mesmos avós, mesmos bisavós, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, mesmas condições, mesma criação, cada um é de um jeito. Né? Se vocês chegarem, como você vê seu pai e sua mãe? Eu vou falar. Aí, para Ana Júlia, como vê o pai? É outro ser, é outro pai e outra mãe. Não tem nada a ver com a leitura e com a imagem que eu faço. Por quê? Partindo da minha percepção, da minha história individual, eu vou me identificando com a história da minha família. E por que é tão difícil a gente ser diferente da família?
No segundo semestre a gente vai estudar muito esse sistema familiar. A gente precisa aprender que eu posso pertencer sendo diferente. Eu posso pertencer escolhendo diferente da história da minha família. Sabe aquela história que a gente fala com orgulho? Meu filho é o avô, é a reencarnação do meu avô. E a gente fala com orgulho, isso é uma pura sacanagem, porque ele vai repetir a mesma história do avô que deu certo e que não deu. Então é muito importante a gente conhecer essa história da nossa família, quem sou eu dentro dali e eu posso fazer diferente. Aliás, o nosso clã, ele almeja que a gente entregue algo diferente, que a gente dê um novo sentido para aquilo que eles não fizeram. Então é muito importante a gente olhar para o passado. Quando a gente fala, olhar para o passado é atraso de vida. Ficar preso no passado mas eu preciso entender o meu passado como alma individual e eu preciso conhecer a história da minha família para eu perceber o quanto que eu estou identificada nesses padrões e começar a entregar o novo. A gente fala muito sobre culpa e pertencimento quando a gente fala de sistema familiar. E aqui eu conto a história do patinho feio. Quem lembra da história do patinho feio? O que aconteceu com o patinho feio? Ele era diferente, não era. No começo ele era feinho, ele era diferente, ele era rechaçado, os irmãos não chamavam ele para brincar, e ele começou a se isolar e ele foi embora, porque ele era muito diferente, então ele não podia pertencer. Ele foi embora e viveu lá, graças a Deus que ele foi embora, porque na solidão ele começou a perceber quem ele era, aí ele tornou um cisne. Aí quando ele se viu lindo, bonito, venceu na vida, ele também não queria voltar, porque ele era muito diferente, ele ia se destacar muito, e aí o bando também não ia aceitá-lo. Então nós temos muita dificuldade de fazermos diferente do nosso sistema familiar inconscientemente, a gente nem percebe. Por quê? Por medo de pertencer, de ser excluído e por culpa de se tornar melhor. Como eu posso ser melhor se a minha família está sofrendo? Como eu posso ter saúde se aquela pessoa da minha família que eu amo tanto está doente? E aí eu vou adoecendo e me misturando no movimento da minha família. Isso não é racional. É algo inconsciente que vai acontecendo sem nem a gente perceber. Vocês se identificam? É muito longe do que eu estou falando? Vocês vão se identificando na história de vocês em alguns momentos aí? Tá bom. Então, olha aqui que eu fiz, né? Então, tem o nosso, a gente se desenvolve na verticalidade, no nosso sistema de alma, e em algum momento na horizontalidade com o nosso sistema familiar. Isso se cruza, e eu tô aqui no meinho. E aí eu pergunto para vocês, como é diferente a gente fazer movimento de dentro para fora? Como é difícil a gente fazer uma escolha genuína que é nossa? Por isso que sair da idealização exige comprometimento com o autoconhecimento. Porque, olha só, eu sofro interferência do meu mundo interno, que eu já nem conheço. Aí eu sofro interferência do externo da minha alma, que eu também não identifico. Aí eu já me perdi por completo. Fora todo esse mundo aí sutil, que tem gente querendo me levar para cima e tem gente me querendo levar para baixo. Ou seja, quando que eu sou eu? Eu sofro interferência de todos os lados, de dentro, de fora, de cima e de baixo. Quando as minhas decisões realmente, quando as minhas escolhas realmente são verdadeiras? Como que eu sei que o que eu estou escolhendo sou eu que estou escolhendo? Ou é um medo, ou é uma raiva, ou é uma marca de abandono, ou é um medo de ser excluído, ou é uma culpa por eu ser melhor e deixar o outro para trás. Complicado, né? A gente realmente ter certeza que o que a gente está escolhendo é nosso e não é do outro. Por isso que eu falo, quando a gente não se conhece em profundidade, a gente corre o risco de passar uma vida toda vivendo a vida de qualquer outro, dentro ou fora de nós, menos a nossa. Então, o que vai acontecer a cada aula? A gente vai migrar do objeto e ir para o sujeito.
O que é objeto e sujeito? Como que eu sei quando eu estou na vida como objeto e como eu sei, quando eu sei que eu estou na vida como um sujeito? O objeto, ele reage à ação. As coisas chegam e eu reajo, eu ajo por impulso. Bateu, levou, aquele ditado, né? Chega, eu não penso, eu já reajo, eu já decido, eu já escolho. O que acontece lá na frente? Arrependimento. Quando eu me arrependo de alguma coisa e logo 5 minutos depois, eu posso ter certeza que não foi eu que escolhi. Foi qualquer pessoa dentro ou fora de mim que escolheu, menos eu. Então, quando eu ajo por impulso, quando não sou eu, Carol, no presente, sem interferência, escolho, não existe arrependimento. Eu não ajo por impulso. Eu sei fazer esse caminho interno, eu tenho ferramentas para eu perceber quem é que está escolhendo dentro de mim. E o sujeito? O sujeito, ele vai passar pelos mesmos perrengues que o objeto passa. A diferença do objeto e do sujeito não é que o sujeito vai ter uma vida maravilhosa e que nada vai acontecer de ruim com ele. Objeto ou sujeito, a gente vai passar pelo que a gente tiver que passar. Mas qual é a diferença do sujeito? O sujeito, ele recebe a mesma ação que o objeto, mas o sujeito, ele escolhe como que ele quer fazer aquilo. O objeto recebe o que vem de fora e se afunda, vai para a vitimização e continua reagindo e a culpa é de todo mundo, menos de mim, não sai do lugar. O objeto recebe e ele faz uma pergunta muito sábia. O que existe dentro de mim que está fazendo com que esta situação chegue até mim? O que existe dentro de mim que eu estou atraindo esse tipo de pessoa, esse tipo de situação? Quando a gente recebe algo e a gente faz essa pergunta, a gente está no sujeito. E aí eu tenho a capacidade de escolher como eu quero lidar com aquilo. Chega a raiva, alguém pisa no meu dedinho. Chega uma raiva, eu já dou um soco. Quem mandou você pisar no meu dedo? Objeto. Sujeito. Vai pisar no meu dedinho, vai doer do mesmo jeito, eu vou xingar internamente do mesmo jeito. Mas a hora que eu fizer isso daqui, eu falei assim, epa, peraí. Por que ele pisou no meu dedinho? Será que ele pisou no meu dedinho porque ele realmente queria pisar no meu dedinho? Será que eu coloquei o pé na frente dele? Será que eu estou caminhando desatenta, né? Que eu sem querer passei... Então, o sujeito, ele vai ter essa conversa interna. E aí ele escolhe. Pô, presta atenção, você pisou no meu dedo pela 3ª vez. Ou senão, nossa, desculpa, nem vi que eu estava com o pé na sua frente. As duas são verdadeiras, mas vai ter consciência. Então a gente vai para um outro nível quando a gente está na vida como sujeito. E a possibilidade de arrependimento e a possibilidade da gente pegar atalhos e depois olhar para trás e falar assim, nossa, nem quero olhar para isso daqui que vai dar muito trabalho para consertar. Vai diminuindo. Então, ao longo do curso, é esse caminho, é essa a intenção, que a gente saia do objeto e vá encontrando esse sujeito dentro de nós. O que a gente vai aprender junto, então? Muito do que eu vou falar aqui, eu já falei para vocês, né? Posturas e decisões assertivas, desmistificar a alma, né? Quem mora dentro de mim. Hoje eu falei, gente, 5 minutos sobre a alma, tá? Nós vamos falar 6 meses sobre a alma. De onde viemos, né? Porque como chegamos até aqui, o peso da consciência. Por que que a consciência pesa? Não é? Por que que a gente vive com a consciência pesada? Essa consciência dá muito trabalho. Será que eu faço isso? Será que eu não falo? Putz, não devia ter feito isso. Nossa, fui sem educação. Nossa, fiz uma escolha errada. É o tempo todo essa consciência no meio do nosso caminho. Quando a gente está com o sujeito, quando a gente está caminhando na vida com presença, a consciência ela tem uma tendência a ir se acalmando, a mente vai ficando silenciosa. Eu costumo dizer que na casa, matéria mesmo, tá? Na nossa casa real, onde a gente mora, a gente precisa ter gaveta vazia. Cabides vazios, armários vazios, gavetas vazias, espaços vazios. A gente precisa transitar, né? A gente precisa, a energia precisa fluir. Eu adoro ter gaveta vazia na minha casa, adoro abrir o guarda-roupa e perceber que está sobrando cabide, porque a energia está fluindo. A nossa consciência também precisa ter gavetas vazias, a gente precisa esvaziar
tudo isso. Esvaziar não significa apagar, porque memória não tem delete. A gente não vai apagar nada. Mas conforme a gente vai entendendo e fazendo as pazes, isso vai se silenciando. E a gente vai dando um novo sentido para tudo aquilo que antes pesava. Então, o sentido de gavetas vazias na nossa consciência, essa leveza, essa fluidez dentro da nossa mente. Por isso que eu falo que a nossa consciência não precisa pesar. Pesou a consciência, a gente está pegando atalho. Mente, né? Acho que já deu para vocês entenderem, né? Quem que está comandando aí? Eu comando a mente ou a mente que me comanda? Na maioria das vezes, a mente é o nosso patrão e a gente trabalha para ela. E a gente precisa ensinar a nossa mente que quem está no comando somos nós. Eu digo para ela o caminho e ela, a partir do conteúdo dela, da experiência dela, ela me dá bagagem através das nossas memórias para eu seguir. Mas sou eu que preciso comandar. Então eu falo, né? Você precisa repetir inúmeras vezes para sua mente até ela entender que quem manda é você e não ela. Porque a mente acha que é ela que manda na gente. Porque ela entende que ela está nos protegendo. Né? O ego, né? Vamos falar de ego, todo mundo conhece essa palavra, é uma estrutura para nos proteger realmente. Mas vamos supor que eu tenha inúmeras experiências de medo na minha caminhada evolutiva. Pode ser agora, nessa existência mesmo. Vamos supor que eu tenho uma experiência que eu morri afogado, que quando beber eu caí na piscina. Eu vou ter medo de água, não vou? O que vai estar gravado na mente? Água, perigo. Água, afogamento. Toda vez que eu entrar na água, o que a mente vai fazer? Vai tentar me proteger de eu morrer afogado. Não entra na água, a água é perigoso. E daí eu vou passar uma vida toda obedecendo a minha mente, acreditando que a água é perigosa e eu vou morrer afogado. O que eu preciso? Experimentar a nadar com cautela. Então eu vou migrando do medo para a confiança. Mas se eu não sei nadar, eu não vou me atirar numa piscina que não dá pé. Então a mente está me protegendo de eu me jogar. Mas se eu educo a minha mente, se eu conheço a minha história, eu vou para o caminho do meio. Calma, eu não vou morrer afogada. Eu faço uma aula de natação, eu ponho uma boia, eu vou no rasinho, mas eu posso experimentar. Uma mente que não é aclarada, ela não vai deixar a gente experimentar. Ela vai falar, não entra na água que você vai morrer afogado. Não com essas palavras, mas a gente vai falar simplesmente, eu tenho medo de água. Então, quem precisa comandar é a gente. Outro tópico, sincronicidade. Soluções antigas não resolvem problemas novos. Sincronicidade é uma aula que eu adoro dar, eu venho super feliz de dar todas as aulas, mas a sincronicidade eu amo. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Será que aquilo que a gente experimenta, que é ruim pra gente, que a gente não gosta, será que realmente é destino? Aliás, vamos desmistificar a palavra destino. Será que destino existe mesmo? Será que eu já venho com começo, meio e fim, é aquilo e pronto, acabou? Existe uma palavrinha no meio disso aí que é livre-arbítrio. Então, será que as coisas que eu vivo realmente eu tenho que viver? Será que aquilo que acontece na minha vida, realmente eu precisava viver aquela coisa ruim que eu não queria? Eu precisava adoecer, eu precisava quebrar a perna, eu precisava sofrer um abuso, eu precisava adquirir uma dívida. Será que aquilo realmente estava no meu destino, era importante eu viver, mas por eu não conhecer o meu mundo interno, eu vou aí obedecendo a mente e eu materializo situações que na verdade eu não precisava viver. Mas por falta de conhecimento interno eu vou fazendo essas escolhas inconscientes e materializo situações que poderiam ter sido evitadas. E aí entra a sincronicidade, que é um presente do Criador, presente aí dessa vida que bolou toda essa loucura. Porque a sincronicidade é a maneira que a vida conversa com a gente. Durante o curso nós vamos desenvolvendo uma percepção mais aguçada. Durante o curso a gente vai ampliando, a gente vai tendo uma visão 360 graus. Hoje em dia a gente que nem sabe aqueles tapa-olho que é burro, né, de carroça, usa aqui para não olhar para os lados. A gente precisa tirar isso daqui. Então, conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai
desenvolvendo uma visão 360, ou seja, meu campo de percepção, ele se amplia. Por quê? Eu vou percebendo a sincronicidade da vida. O que é sincronicidade? Sincronicidade são várias situações, vários eventos que a gente olha, não tem conexão nenhuma, mas para confluir num único evento. Eu digo que é a caixa do nada, né? Lá no céu tem uma salinha lá que chega, departamento do nada. Esse departamento, sabe o que que é? É assim, nossa, Helena, precisava falar com você, como que eu te encontrei na esquina? Do nada você me aparece? Esse do nada é a sincronicidade, né? Outro do nada, né? Eu vou lá rezar e falo, ai meu Deus do céu, preciso dessa resposta, me dá uma luz, me manda qualquer mensagem. De repente eu tô lá, ai não aguento mais pensar nisso, deixa eu fuçar no Instagram. Aí vem lá a resposta. Curso de autoconhecimento, proposta. Então a sincronicidade, o que é? A vida, ela vai conversando com a gente, ela vai mostrando situações, eventos, as coisas vão mostrando, vão acontecendo para que a gente realmente escolha com sabedoria. Ah, não. Esse caminho aqui não é um caminho bom, não. Estou entendendo que não é por aqui. Só que aí tem uma pegadinha nesta sincronicidade que tem muito a ver com intuição e percepção. Que é aquela história da intuição, né? Ah, tá, eu já entendi. Se está dando tudo errado, é que é para eu não ir. Pode ser. Mas às vezes o negócio é tão bom e eu vou fazer uma mudança tão grande na minha vida que existem forças dentro de mim que querem me proteger e estão fazendo de tudo para eu não ir. E realmente eu acredito naquilo, eu não vou porque está dando tudo errado. A vida já está me avisando, olha só quanta coisa está acontecendo para dar errado. E muitas vezes não é. Muitas vezes a nossa mente tentando nos proteger, são os padrões familiares, são as influências externas que não querem que aquilo aconteça. Hoje aconteceu isso comigo. Faz uma semana, né? Dani, Carol, cadê? Amê, o Cássio, todo mundo aqui. Gente, não pode dar errado. Computador, microfone. Vocês viram quanta coisa deu errado? O microfone que era para usar não era esse. No meio da tarde eu recebi uma mensagem que o meu filho estava voltando de Bauru de carona, que ia chegar e ir para o hospital, que estava doente, e eu nem estou lá cuidando dele. Mas eu sei que ele está bem. Mas quanta coisa para me tirar do eixo, quanta coisa para me tirar do meu estado de presença, para eu não estar aqui falando com vocês. Extensão, né? Não tem extensão, não tem isso, falta aquilo, e eu estou aqui. Eu poderia simplesmente falar, não é para eu dar, não é o meu caminho, eu vou desistir. Aí, se a gente já se conhece, se a gente tem certeza do nosso caminho, e a gente vai percebendo os sinais, a gente sabe como tudo isso funciona, e a gente vai sabendo fazer uma leitura da sincronicidade, a gente já sabe, não, é isso daqui. Não é isso daqui. Então a gente vai aprofundar bastante nessa caixinha do nada que confunde muito a gente. Entendendo por que adoecemos. Gente, eu costumo dizer, o nosso corpo ele foi feito para que a gente não adoeça. O nosso corpo é uma estrutura tão potente, quase que inabalável. E mesmo assim a gente adoece. Nosso corpo não foi feito para ficar doente. E a vida colabora muito para a gente não adoecer. Porque assim, aquele povo lá que cuida da gente vira e fala assim, nossa, não adianta, gente, a gente já deu muitos sinais para a Carol. A Carol já teve insônia, a Carol já teve ansiedade, a Carol já teve síndrome do pânico, a Carol já teve depressão. Ou seja, né, essas coisas estão dando errado, ela não percebe quantas chances a gente está mostrando para ela que ela tem que fazer alguma coisa diferente, ela não percebe. Não vai ter jeito, vai ter que adoecer. Porque enquanto não está doendo no corpo físico, a gente toma antidepressiva, a gente toma ansiolítico, a gente, não vou nem mexer com isso, joga debaixo do tapete, vai empurrando com a barriga, vai vivendo dessa maneira mesmo, e a gente vai deixando para lá.
E vai causando muita confusão aqui, né? Muitas doenças psicoemocionais. Mas a gente tem uma tendência a não olhar para isso, sempre dá um jeitinho. Quando chega no físico, não tem o que fazer. Ou a gente faz o movimento ou a gente não vai sarar, porque a gente pode tomar o remédio que for, fazer a cirurgia que for, arrancar o órgão que for. Se a gente não mudar o padrão, isso vai aparecer em outra região do nosso corpo. Então eu brinco que quando a gente adoece no corpo físico, há muito tempo a gente se abandonou. Há muito tempo a gente não está olhando para a gente. A gente está olhando para todas as direções, dizendo sims para todo mundo, menos para a gente. Ou seja, vivendo a vida de todo mundo dentro e fora de nós, menos a nós. Então a doença, na verdade, é um meio de cura. É o último meio de cura. Quando chega na doença, vocês podem ter certeza que não é porque a gente é um coitadinho, a gente adoeceu. Porque há muito tempo a gente estão mandando sinais que a gente tem que olhar e a gente não olha. Então isso aqui a gente vai aprender em profundidade quando a gente for estudar sobre chakras e os seus funcionamentos, como eles funcionam. Chakras, acho que a maioria de quem está aqui já conhece, são pontos energéticos no corpo. Eu costumo dizer que são órgãos energéticos espirituais quase que físicos. Eles trabalham junto com as glândulas endócrinas. Um alimenta o outro aí a todo tempo. Se um pifa, o outro pifa. Então a gente vai entender como os chakras aí trabalham junto com as glândulas, com os nossos hormônios, e os chakras, eles abrigam todas as nossas emoções. Então a gente vai aprender onde fica o meu medo, onde fica a minha culpa, onde fica o meu controle, a minha raiva, minha tristeza, a mentira que eu conto para mim, as fantasias que eu crio na minha cabeça, o apego. A gente vai entender exatamente onde mora isso dentro do nosso corpo físico. E aprender a fazer esse caminho da mente à emoção. Essa estrada, né? Tão pequenininha, né? Daqui a aqui, tão pequenininha, mas é longa essa estrada. É difícil. Tem bastante pedra no meio do caminho. Mas se a gente conhece essa estrada aqui, a gente não adoece mais. E os chakras nos ajudam muito. Porque se a gente aprende o caminho deles, quem são, para que serve, esses polos, porque eles trabalham em dualidade. Aonde mora o medo dentro de nós, também mora a confiança. Aonde mora a culpa dentro de nós, é no mesmo lugar onde mora o merecimento. Aonde mora a raiva dentro de nós, é no mesmo lugar onde mora a resiliência. Aonde mora a tristeza, também mora a felicidade. Aonde mora a verdade, também mora a mentira. Aonde mora o apego, também mora o desapego. É só a gente entender esse caminho e virar a chavinha. Super simples. Uma aula, vocês saem daqui, jamais vocês vão adoecer. E aí, as memórias, né? Quem são essas memórias, de onde vêm, como é que elas vão sendo formadas e por que que a gente tem que fazer as pazes com as nossas memórias. Então, é claro, né, que depois de tudo isso a gente vai encontrar o caminho para fazer boas escolhas. E ao longo do curso, a gente vai encontrando referências dentro de nós. A gente vai percebendo referências externas que nos levam para um caminho bom, mas muito mais importante, a gente vai descobrindo referências dentro de nós. Porque é importante, a gente precisa ter uma referência para escolher, a gente precisa ter uma referência, né? Ah, tá, vou lá no Atman fazer um curso com a Carol, mas quem que é a Carol? De onde que ela vem, quem que ela é? Alguém conhece? Deixa eu entender quem que é ela, né? Para não cair de paraquedas lá em algo que não vai me ajudar em nada. Só que mais importante do que referências externas, a gente precisa criar essas referências internas. Autorresponsabilidade, emissões humanas. E agora eu quero falar uma coisa para vocês. O que a gente pensa é o que a gente fala e é o que a gente sente? Existe essa integração? Existe essa honestidade dentro de nós? Eu penso o que eu falo o que eu sinto? Eu não. Já melhorei bastante, mas dou muita derrapada. É difícil esse alinhamento de pensamento com vontade e movimento.
E aí nessa aula, é uma aula que todo mundo sai com dor de cabeça, todo mundo sai mudo. Eu falo, alguém tem alguma dúvida? Não, a gente pode ir embora? E eu já falo, gente do céu, não vou voltar. Porque é uma aula que mexe mesmo, porque traz a gente para a responsabilidade. Do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente sente e do que a gente faz. Para a gente e para o outro. E como isso reverbera para o universo, não é só para mim e para o outro não. Para o universo todo. É uma aula de muitas descobertas, uma aula que abre. É muito legal essa aula. Simbiose e autonomia nos relacionamentos. Gente, como a gente vive relacionamento tóxico, não é? Com todo mundo, né? Tem um pouquinho de toxicidade. E de verdade, todo ser vivo, desde uma ameba até um ser humano, todo ser vivo, respirou, não importa como, tem autonomia energética. Todos nós temos todas as ferramentas, a quantidade de energia possível, a quantidade de energia que a gente precisa, o conhecimento que a gente precisa para caminhar sozinho com as próprias pernas, para não precisar de bengala. A gente precisa caminhar junto, a gente precisa do outro, mas a gente não depende do outro para fazer as nossas escolhas e para caminhar. E por essa dependência, por esse medo de pertencimento, por todas as marcas que a gente traz, a gente tem uma tendência de ir o quê? Eu preciso dessa pessoa de qualquer forma, porque sem essa pessoa eu não sou nada. E aí a gente vai criando essas simbioses tóxicas e quando a gente for estudar também os chakras, a gente vai entender esses pontos energéticos que são verdadeiros cordões que vão nos amarrando com outra pessoa. E vira aquele vampirismo de um sugando a energia do outro. E eu acho que todos vocês já perceberam, não é? Que a gente tem uma conversa com alguém e fala, nossa, conversei com aquela pessoa, tô acabada, ela me sugou toda a energia. E a gente também faz isso com o outro. Então, isso tem muito a ver com autonomia energética nos relacionamentos, né? E conexões energéticas. Como criar conexões saudáveis? Como que a partir de mim eu crio conexões saudáveis e saio das conexões tóxicas? Qual é o caminho que eu tenho que fazer, né? Dentro de mim, para parar de atrair toxicidade. Não é o outro não, tá? É a gente que é tóxico. O outro só está mostrando o que tem dentro da gente. E essa aula é a última aula do primeiro semestre, o masculino e o feminino que existe em mim. Aqui, não, a gente não está falando de homem e mulher. Nós estamos falando de duas energias, dois arquétipos que existem dentro de nós, o masculino e o feminino. Essas duas energias precisam fluir dentro da gente. E se está tão confuso interno dentro de nós, por isso que essa guerra dos sexos existe até hoje, né? Até hoje, ninguém mais sabe quem é, quem manda, quem não manda, onde é o lugar de cada um. É uma briga constante desde que o mundo é mundo. Só vai mudando, né? Só vai mudando de papel. E aqui estou falando de gênero, homem e mulher. Ninguém mais sabe nada. Isso está tão confuso porque dentro de nós está confuso. Nós não estamos sabendo usar essas duas energias dentro de nós, que são energias sagradas. Então, quando eu falo de, só né, dando uma palhinha, quando eu falo de masculino eu falo de estrutura de pensamento, eu falo de empoderamento, eu falo de direção, eu falo de ritmo, de disciplina, de constância, de sustentar uma escolha. Eu falo de coragem, eu falo de conquistas, eu falo de guerreiro, eu falo de ir para a vida. O masculino que existe em nós, educado e saudável, ele nos põe na vida para realizar os nossos projetos. Esse é o masculino. O masculino doente, o que ele faz? Cruza os braços, não sei o que eu quero, não tenho voz, não pertenço, totalmente inativo. E um masculino que não está equilibrado dentro de nós, ele tem uma tendência a ir para a agressividade. Autoritarismo, arrogância, controle, porque ele tem medo. Ele tem medo de assumir o lugar dele, de alguma maneira ele vai ter que mandar. Então, vão procurando essas coisinhas dentro de vocês. E o feminino? O feminino é a sacerdotisa dentro de nós. Não tem nada a ver com feminilidade, com sensualidade. O feminino fala do silêncio, fala da introspecção, fala da intuição, fala da espera.
O feminino fala de gestar. Enquanto o masculino põe o projeto para funcionar, o feminino gesta o projeto, o feminino cria o projeto. Quem é mãe aqui sabe, né? 9 meses com o filho dentro da barriga, sem nem saber se ele vai nascer ou não. E a gente tá lá, não tá? Esperando pacientemente, cuidando, não sabe o que vai acontecer, não sabe como vai, que carinha vai ter, mas a gente tá lá esperando. Este é o feminino dentro de nós, que tem paciência, que aprecia o processo, que se movimenta com fluidez, sem pressa de chegar, mas chega, arregaça as mangas e vai buscar. Essa é a última aula, quando a gente está estudando o nosso sistema de alma individual. Eu comecei a falar para vocês do feminino e do masculino, que a gente precisa entender essas duas forças energéticas para a gente caminhar, usar essas duas fontes de energia ao nosso favor para caminhar. Quando eu falo de masculino, eu estou falando de mente. Quando eu falo de feminino, eu estou falando de emoção. Então, quando eu falo dessa estrada mente e emoção, né, razão e emoção, masculino e feminino, tudo a mesma coisa. Aí a gente entra no segundo semestre, já entendemos como funciona, quem eu sou, por que eu estou fazendo aqui, né? Já entendemos tudo da gente, aí a gente vai entrar e começar a entender quem é a nossa família, o que é esse sistema familiar e a importância desse sistema. E por que é importante a gente entender muito bem quem é o masculino e o feminino dentro de nós? Porque quando a gente nasce, quando a gente vem para a vida, quem são os responsáveis por nós? Mãe e pai. Não interessa se a gente conheceu a mãe, se não conheceu, se conviveu por um tempo, se é mãe biológica ou se não é. Mãe e pai. Sempre vai ser mãe e pai. E essas duas figuras, elas estão na vida para nos conectar com o feminino e o masculino que existe dentro de nós. Então vocês imaginem, eu já não sei mexer muito bem com o feminino e o masculino dentro de mim, tá tudo bagunçado. Aqueles que estão para me mostrar o feminino e o masculino, tá tudo bagunçado neles também. O que vai ser dessa bagunça toda? Só que quando a gente vira adulto, quando a gente se torna adulto, tem um segredinho. Nós nos tornamos os nossos pais e as nossas mães. Nós nos tornamos os responsáveis e assumimos este lugar dentro da nossa vida. E aí a gente precisa o quê? Acolher o nosso pai e a nossa mãe, seja lá quem for o que a gente viveu com eles. Porque se a gente não consegue olhar para o nosso sistema familiar, para a nossa estrutura, e porque a gente já conheceu o nosso caminho no nosso sistema de alma, o que acontece? Tem uma aula no primeiro semestre que a gente estuda sobre os 12 sentidos. Na escola a gente só conhece 5, né? Mas existem 12 sentidos que a gente precisa dominar dentro de nós e usar durante a nossa vida todo, o tempo todo. Tem um sentido que se chama o sentido do eu, o 12º sentido que foi entregue para a humanidade a partir do momento que a humanidade já tinha uma mente com capacidade de elaborar, porque nem sempre a gente teve essa capacidade de elaborar, a gente foi desenvolvendo ao longo do nosso desenvolvimento humano. Quando a gente adquiriu essa capacidade de pensar e elaborar, foi disponibilizar esse sentido, o sentido do eu. Esse sentido é uma capacidade de eu reconhecer o que existe dentro de mim. E se eu reconheço o que existe dentro de mim, eu posso reconhecer o que existe dentro do outro. Então, se existe medo, ciúme, raiva, marca de abandono dentro de mim, por que dentro do outro não vai existir? Então, se eu carrego tudo isso, a minha mãe que me gerou não vai carregar? Se eu faço tantas escolhas erradas, a minha mãe com meu pai não vão fazer tantas escolhas erradas, nunca vão errar comigo. E quando eu cheguei na vida da minha mãe, do meu pai, aliás, quando eu cheguei na vida do meu sistema familiar, muita coisa já aconteceu. Quando eu cheguei, eu sou um cisquinho, mas aquela vida já está rodando há muito tempo.
Todo mundo já está carregado de conflito interno. E aí a gente espera que o nosso pai, que a nossa mãe sejam perfeitos e que a gente não caminhe, a gente não deu certo na vida porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é minha família, porque eu estou cheia de conflitos. É verdade. Isso é verdade, mas não é culpa de ninguém. E não é ninguém que tem que fazer o movimento. Quem tem que fazer o movimento sou eu. Então, quando a gente vai conhecendo o nosso sistema de alma, a gente começa a olhar para a nossa vida dentro da família de uma maneira mais afetuosa, mais empática, porque a gente vai compreendendo esses indivíduos que fazem parte, a gente vai acolhendo a história, a gente sai do julgamento, a gente olha de fora, porque no primeiro semestre a gente aprende a sair e olhar de fora para quem existe dentro de mim. E aí a gente vai conseguindo fazer isso com a nossa família. Porque é muito importante que eu reconheça essa mãe. Eu não preciso nem conhecer essa mãe, mas eu preciso incluí-la dentro do meu sistema. Não preciso conhecer, essa não é a questão. Mas dentro do meu sistema ela precisa fazer parte. Porque a gente não estudou lá no primeiro semestre que o feminino gesta, que o feminino cria, que o feminino intui, que o feminino tem paciência dos processos. E olha só, a mãe está conectada com a abundância, com a saúde, com os relacionamentos saudáveis, com a capacidade de esperar, de ter paciência, de não agir por impulso, de perceber e intuir. Esse é o papel da mãe que representa o feminino. Enquanto eu não fizer as pazes com essa figura dentro do meu sistema, eu vou ter muita dificuldade com prosperidade, com abundância, com saúde e com relacionamento, porque é energia, está conectado. Então a gente vai fazer esse caminho. Na verdade, faltou um tópico em cima, que é o caminho para a nossa criança. Quem é esta criança birrenta que existe dentro de mim? Hã? Criança ferida. Eu falo criança birrenta, mas é a criança ferida, né? Existe uma criança dentro de nós. Quem é essa criança? Por que eu falo que ela é birrenta? Existe uma criança dentro de nós que não foi vista, que não foi atendida, que não foi acolhida, que não teve colo, que não teve olho no olho e que ficou lá num cantinho. A gente vai precisar fazer esse caminho, chegar até essa criança e falar assim, tá tudo bem, eu cresci, deu tudo certo, segura na minha mão que agora eu cuido de você e vamos embora. Então, primeiro a gente precisa acolher essa criança e entender o que tem dentro dela. E muito disso a gente vai fazer no primeiro semestre. Aí a gente vai olhar para esta mãe, para poder fazer esse caminho, que é o feminino. Depois a gente vai olhar para este pai, quem é este pai, quem é esse masculino, o pai real mesmo. A gente vai se conectar com esse pai real para poder pacificar esse masculino dentro de nós. Não interessa se a gente não conheceu o pai. Por quê? Porque é este pai que vai nos colocar em contato com a nossa coragem, para a gente ir buscar, para a gente conquistar o nosso profissional, para a gente desenvolver os nossos talentos, para a gente entregar para o mundo aquilo que a gente veio entregar. Se a gente vive no medo, se a gente não se conecta com a nossa verdade, a gente não caminha, a gente vai ficar preso e não vai entregar para a vida aquilo que a gente veio entregar. Este é o pai, né? A mãe fala assim, olha, eu cuido, eu nutro, eu faço você dormir, eu conto história, se acalma que vai dar tudo certo. Esse é o feminino dentro de nós. O pai, o masculino, fala, levanta, vamos, você vai cair, você vai levantar várias vezes, mas lá vai dar muito bom. Vamos que eu te seguro, a mãe vai carregar. O pai vai segurar na mão e vai empurrar. Sabe aquele pai que tira a rodinha da bicicleta e empurra o filho? Sabe que vai cair, mas sabe que vai precisar cair, né? Precisamos buscar esse pai dentro de nós. O caminho para os ancestrais, como força para enfrentarmos os desafios. E já existe um velho ditado, escuta sua avó, menina, sua avó veio bem antes de você. E o que a gente fala? Pelo menos eu escuto isso do meu filho, mãe, isso era do século passado. Por que você tem esse notebook que você não sabe nem mexer? Quem nasceu no século passado não sabe disso.
né? Ele fala isso, que eu já virei o cabo da boa esperança, que eu nunca vou aprender. Fazer as pazes com os ancestrais, o que significa? Olhar para trás, entender o que aconteceu lá, né? E a gente precisa saber a história, mas se conectar com aquilo. Todo o clã, todo o sistema familiar tem alguém que foi abandonado, tem alguém que foi excluído, tem alguém que não nasceu, tem alguém que fez algo de muito feio e que não se toca no nome. Toda família tem isso. A gente precisa se conectar com esses ancestrais para a gente poder trazer o novo. Na verdade, a gente fica tão preso e repetindo o padrão da família e o que eles mais querem é que a gente traga o novo. Porque quando a gente dá um novo sentido, quando a gente entrega algo de diferente, né? O que acontece? Eles são libertados. Puxa vida, alguém fez diferente, agora eu posso descansar. Posso viver minha vida. Enquanto a gente fica repetindo o padrão por crenças, né, de toda uma história que a gente nem sabe onde a gente começou, não tem progresso. A vida se estagna. Então, se conectar com os ancestrais é enfrentar os movimentos, dar um sentido novo para um caminho que já vem se repetindo. Atualizar, né, progresso. O caminho para os relacionamentos saudáveis. O amor que adoece e o amor que cura. Aí a gente já falou um pouquinho das idealizações, né? Existe aquele amor à primeira vista, aquela paixão arrebatadora. É gostoso, né? Esse amor à primeira vista, mas ele acaba, né? Ele acaba e a gente não dá conta de manter uma relação. Eu prefiro amor à segunda vista. Este amor à segunda vista é um amor que é construído. É um amor que tem esse feminino e o masculino dentro dos parceiros, caminhando juntos. Agora vocês imaginem, eu tenho uma história de alma, meu parceiro, meu companheiro, minha companheira tem uma história de alma. O conflito já começa aí. Cada um vem de uma percepção e uma verdade. Aí eu venho de um sistema familiar e o meu companheiro, minha companheira vem de outro sistema familiar. A confusão já começa aí. Vai valer a verdade de quem nessa história? O que eu tenho que entender? Por que eu falo amor à segunda vista? Porque quando duas pessoas se encontram, elas têm que entender que elas estão construindo um terceiro sistema. Como que eu vou construir um terceiro sistema se eu nem fiz as pazes com o primeiro e nem com a minha alma? Não é? Agora, olhem só. Se eu não conseguir acolher as minhas marcas de abandono, se eu fui uma criança que cresci com muitos conflitos com a minha mãe, se eu não fui nutrida, se eu não fui acolhida, se eu não fui cuidada, se eu não fui ouvida, quem que eu vou querer que faça tudo isso para mim? Quem que é o salvador da pátria? Quem caminha do meu lado? E aí aquela frase, se não for desse jeito, para mim não serve. É assim que a gente fala. Ah, eu vou me relacionar, mas se for assim, desse jeito aqui, não dá para mim não. Olha a importância da gente entender esse feminino, esse masculino que habitam em mim como fontes de energia e quem é esse pai e essa mãe. Da onde que está vindo essas necessidades, né? Quais são as exigências que eu estou colocando nos meus relacionamentos? Relacionamentos afetivos, amorosos, amizade, trabalho. Porque a gente chega cheio de expectativa. Tudo que a gente não teve e não recebeu, porque criança precisa receber. Adulto doa, criança recebe. Agora, se eu fui uma criança que eu não recebi, eu vou doar o quê? Se eu não recebi nada, eu não tenho referência. Se eu não tenho referência, como que eu vou entregar alguma coisa para alguém? Aí chega o meu parceiro cheio de exigências. Você tem que me ajudar a tirar o lixo do banheiro, você tem que me ajudar a arrumar a cama, você tem que me ajudar a lavar a louça, você você tem que me fazer carinho, o cafuné tem que ser assim, a toalha tem... Gente, se essa pessoa que está aqui não recebeu nada disso, da onde que ela vai buscar referência para fazer isso para mim? Então a gente aprofunda muito nos relacionamentos que são construídos para fazer as pazes com os nossos relacionamentos. Tudo resolvido os relacionamentos, o caminho para os filhos.
Esses filhos não precisam ser filhos, né? Esses filhos podem ser projetos. Eu não preciso criar só ser vivo, né? Eu posso criar projetos, eu posso criar ideias, eu posso criar uma empresa, eu posso criar qualquer coisa. Filhos, né? Não precisam não necessariamente ser pessoas. Tem muito a ver com projetos. E o limite como a expressão do amor. É difícil falar não, não é? Mas a maior demonstração de amor para o outro, principalmente para um filho, é dizer não. Todo mundo que é mãe tem dificuldade de falar não, tenho certeza. Caminho para os filhos. Vocês estão entendendo a profundidade que a gente já chegou? E aí, depois que a gente já entendeu tudo isso, a gente vai entrar em contato com a abundância financeira, né? O dinheiro precisa ser desmistificado. A gente traz muitas crenças do dinheiro, né? Dinheiro trazem grandes conflitos, né? Guerras. Pessoas matam por causa de dinheiro. Quando a gente está falando de dinheiro, a gente não está falando de materialismo, de ganância, não é nada disso. Mas o dinheiro é uma fonte de energia do universo que é materializada. Quando a gente fala em abundância financeira, a gente precisa fazer as pazes com essa abundância, porque o dinheiro bem administrado, o dinheiro sem crenças, sem traumas, é o que nos coloca na vida. É o que nos dá condições de saúde, de moradia, de prazer, de tudo. Eu determino quanto que eu preciso de dinheiro, a questão não é essa, mas eu preciso fazer as pazes, saber o caminho para essa abundância. A gente nega, né? Muitos de nós crescemos ouvindo coisas muito ruins sobre o dinheiro. Então a gente precisa entender qual é esse caminho de realização, que é um caminho sagrado. Quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando do Criador. A gente está falando de materializar tudo aquilo que a gente pode materializar. E a via é o dinheiro para muita coisa, inclusive para a nossa saúde. E aí vem, né? Olhar para a saúde, lógico. Os sintomas como mensagem sobre o nosso passado e a nossa família. Lá no primeiro semestre a gente falou sobre as doenças relacionadas ao nosso mundo interno. Aqui a gente vai unir aquele nosso mundo interno, a nossa alma adoecida que materializa no nosso corpo, e a gente vai aprender a olhar para trás com quem que a gente está identificado, porque muitas vezes a gente adoece por lealdade e fidelidade por alguém do nosso clã. Sem nem a gente saber que a gente está fazendo isso. Isso é inconsciente. Isso vem de um amor infantil, aquele amor por amor, eu faço isso por você. A gente não faz isso? Vou fazer isso por você por amor. E a gente se abandona e adoece. Então a gente tem que entender o que é infantil e maduro e para onde que é a doença. A nossa doença está olhando para quem dentro do nosso sistema familiar? A nossa doença está olhando para que padrão do sistema familiar. Então a gente vai fazendo esse caminho. E quando a gente já entendeu todos esses dois sistemas que a gente faz parte, que parece ser tão confuso, mas é um caminho relativamente tranquilo de se perseguir aí, a gente consegue entender o que é a intuição. Antes da gente se conhecer em profundidade e alargar aí o nosso campo de visão aí, 360 graus, ou seja, aumentar a nossa percepção, a gente não consegue entender o que é intuição. A gente vai passar uma vida toda achando que a gente está intuindo e não está. A gente está seguindo a nossa alma individual ou a nossa alma familiar. Aí sim a gente vai trabalhar sobre a intuição, entender como ela funciona e colocar em prática essa palavrinha aí pequenininha e maravilhosa nas nossas vidas. Intuindo, sabendo realmente o que é uma intuição, aí a gente tem confiança para olhar e para experimentar o que a gente quiser, como sujeito das nossas ações e não refém de toda a bagagem que a gente traz.
Esse é todo o conteúdo, né? Em todas as aulas vão ser disponibilizadas ferramentas, exercícios, meditações, tarefas para a gente fazer em casa, para a gente colocar em prática. Vocês vão perceber que tem pouca teoria. Hoje eu falei bastante, mas tem pouca teoria. Vocês podem, quem for fazer o curso, pode anotar, mas toda aula, esses slides eu disponibilizo para vocês. Mas na verdade é pouca teoria e muita prática, porque a intenção é que não fique na mente. Tudo isso que eu estou falando para vocês não é a criação minha. Tá? Faz 13 anos que eu estou à frente de cursos e terapia, trabalhando com desenvolvimento humano. Esse curso, esse ano, é a 13ª vez, inclusive, que eu ministro, e a cada ano tem atualizações. Mas tudo isso que eu estou falando não é novidade. Isso aqui já faz mais de 5.000 anos que isso aqui é dito. Se vocês forem no YouTube, isso aqui tem no YouTube. Se vocês pegarem livro, tem. Na Bíblia tem, no Evangelho tem, na religião tem. Mas aqui a gente traz de um modo prático e que seja vivido dia a dia, que a gente coloque em prática. Uma vez eu estava dando uma aula há muito tempo atrás e era época de eleição, aquele bafafá todo, mas isso há uns 8 anos atrás. E eu dei um exemplo, né? Uma pessoa perguntou sobre a eleição e eu dei um exemplo, aquilo aprofundou. E uma pessoa virou, ele já era um senhor bem mais velho, extremamente culto, uma referência para mim, inclusive. E ele falou assim: Carol, você não acha que você fala de coisa muito séria de uma maneira muito simples? Ele ficou bravo comigo, né? Aí eu falei: mas é para ser simples. É difícil porque a gente não conhece. A vida se torna difícil, as situações se tornam difíceis porque a gente não entende como funciona isso dentro de nós. A hora que a gente vai desmistificando esses sistemas, é para ser simples e é para ser leve. Então, a proposta do propósito é que é para que a gente esteja na vida de uma maneira simples, leve, fluídica, que a consciência não pese, que a gente entregue o melhor da gente. E para que o nosso propósito seja estar bem todos os dias. Esse é o convite para vocês. São 22 aulas de fevereiro a dezembro, na próxima quinta a gente já começa, sempre nas 2 primeiras quintas de cada mês. Muitas pessoas, quando começa o curso, falam assim: ai, por que esse intervalo? Não quero ter aula toda quinta-feira. A hora que a coisa começa a apertar, eles falam: não pode ser uma vez por mês? Tem uns que falam assim: acho que eu quero desistir. Dá para desistir? Nossa, mas como que eu vou fazer com tudo que eu já sei? Não dá para desistir. Autoconhecimento é um caminho sem volta. Porque a hora que a gente começa a entender e a perceber, a gente se obriga a fazer movimento. Porque a gente sabe a confusão que vai entre nós se a gente não se movimentar. Então, sempre nas 2 primeiras quintas, de fevereiro a novembro. Em julho, não são nas 2 primeiras, são nas 2 últimas, porque a gente, nos 2 primeiros a gente dá férias para, né, arrumar tudo aqui, certo? Sempre das 8 às 10h30, ou 10 ou 10h30, depende da interação do grupo. Tem grupo que fala bastante, tem grupo que fala um pouco menos, mas eu gosto que vocês se preparem para 8 e 10h30, para ninguém ter pressa, não perder conteúdo, né? Não tem diferença nenhuma, não tem perda nenhuma fazer online. Presencial e online funciona, tem interação, todo mundo fica na tela, existe a conexão. Tudo que eu vou colocar aqui é disponibilizado. Faltou todas as aulas, inclusive essa palestra hoje, no dia seguinte eu disponibilizo nos grupos. Não deu para eu vir, não vai perder, tá? E eu acompanho vocês no meu WhatsApp pessoal ou no grupo. A gente vai criar um grupo de interação. Não é para dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Mas é para interagir mesmo, porque vocês vão perceber o quanto a gente tem para entregar. Quanta coisa e conteúdo legal, né, que a gente tem para entregar. Inclusive filme, é muito legal essa interação. Mas para que eu também consiga caminhar junto com vocês. Sempre vou estar à disposição
no WhatsApp pessoal também para ampliar, ou se precisar alguma conversa para vir aqui também. Respondi? De fevereiro a novembro. Uma coisa importante, esse curso ele faz parte de uma trilogia, Propósito, Entre Mundos e Eu no Mundo. Não necessariamente, quem quer fazer só o propósito e não fazer os outros, vai ter ganhos maravilhosos. Os outros é uma continuação. Só que para fazer o Entre Mundos e o Eu no Mundo, precisa fazer o propósito. Porque o propósito a gente vai conhecer o nosso mundo interno, o externo, a gente vai se fortalecer. O Entre Mundos, a gente vai adentrar no mundo sutil. Quem é esse mundo sutil? Que colabora ou interfere. E nesse curso a gente vai falar sobre desdobramento. A gente vai entender como os nossos... No propósito a gente já vai conversar um pouquinho sobre os 7 corpos, né? O corpo físico é o último, mas temos outros corpos. Como que eles funcionam. E no Entre Mundos a gente vai entender como esses outros corpos funcionam, principalmente o corpo astral, e aí a gente aprende a fazer desdobramentos para autocura, para limpezas. E o curso Entre Mundos ele é muito legal porque a gente vai identificando muito rápido aonde é para a gente não estar. E se a gente tiver que estar, como a gente se defende. Mas a gente vai percebendo as energias, aquelas que a gente não percebe materialmente, mas que existem. É um curso muito legal também, profundo, mas que a gente já conheceu o mundo interno, a gente vai ampliar o externo. Então a gente só vai aprofundando. Esse acontece nas 2 últimas quintas do mês. E aí o Eu no Mundo a gente une mente e emoção, físico e sutil. E a gente aprende a conversar com o nosso corpo. A gente aprende a escutar o que o corpo fala. Esse curso é muito legal, ele acontece um domingo por mês, são 10 aulas, pela manhã, nesse um domingo por mês, porque esse curso é vivencial, a gente faz esse curso na rua. No supermercado, no restaurante, no cemitério, numa igreja, numa praça, a gente vai aprender aí a caminhar por aí pela vida de uma maneira mais segura e servindo. Eu costumo dizer que no propósito a gente tem muita ajuda para se movimentar, né? Dos maiores, daqueles que vieram antes. Nos outros cursos eles convidam, agora que vocês já se fortaleceram, vocês podem caminhar com a gente, que tem muita gente aí perdida, que a gente precisa resgatar. Aí a gente já aprende, a gente já está em condições de colaborar. Tem esse caminho, mas não necessariamente, só para quem quiser continuar. Se vocês não quiserem colocar as dúvidas agora, me chamem pelo WhatsApp, todo mundo tem meu contato. Façam a pergunta que vocês quiserem, eu vou estar respondendo ao longo dessa semana. E a gente começa, acho que é dia 8, né? Quinta-feira que vem. E eu vou disponibilizar essa aula para vocês ouvirem, se vocês quiserem ouvir também, ou encaminhar para alguém, porque eu vi aqui que teve pessoas que não conseguiram entrar, não conseguiram colocar a senha. Isso é muito interessante, né? Existe uma força externa e interna muito forte para que a gente não se desenvolva, porque não é interessante que a gente... Bom, se a gente olhar para o nosso sistema, não é interessante que a gente seja inteligente, não é? Vamos olhar para o nosso sistema de ensino? Não é inteligente que a gente seja inteligente. Então, inteligência tira a gente da caixa, da autonomia energética. Então é claro que quando a gente quer adentrar num caminho desse, vão ter muitos boicotes, dentro e fora de nós. Por isso que vale muito a pena insistir em experimentar. Por isso que eu não disponibilizo a aula antes, porque vocês vão olhar e partes dentro de você que não vai dar ruim. Depois você vai ter que lidar com isso, fica aí. Mas na hora eu disponibilizo, tá? Mas isso daqui, ó, é isso aqui que acontece. Se vocês não verem na tela, é mais ou menos assim que funciona, e eu também coloco só que não é uma apostila com tudo escrito do que eu falo. São os tópicos, e aí vocês vão anotando o que vocês querem, porque acho que é muito particular de cada um. E depois a aula também é disponibilizada para vocês assistirem. Não é? Da mesma força, porém, a energia positiva respeita a nossa escolha, mesmo se for uma escolha errada. E a
o negativo invade e não respeita. Então, aqueles que nos seguem, né, os nossos mentores, a espiritualidade, até as pessoas físicas mesmo, mas que entendem e respeitam as nossas escolhas, mesmo sabendo que aquilo lá não é um caminho bom. Mas respeita porque sabe que é importante passar por aquilo, porque é aquilo que vai nos trazer crescimento. Então, do lado da luz não tem interferência, acolhe até as nossas más escolhas e nos ajudam a dar conta daquilo. Do lado da sombra, né, da interferência negativa, não respeita, invade e tenta impedir. Isso a gente também aprende a perceber, a desenvolver nesse curso. Quem está falando comigo aqui? Se alguém não tem nenhuma pergunta, acho que a gente pode encerrar. Embora, né, dormir, meditar bastante. E aí a gente começa a conversar ao longo da semana aí para ver quem vai caminhar com a gente. Sejam bem-vindos. Espero que eu tenha... Sou meio confusa, mas espero que eu tenha explicado. Eu tenho uma mente muito rápida e eu quero... Nossa, zero confusa. Você não sabe que isso é prolixo. Todo mundo tem, né, uma mente rápida, então a gente tem que ficar, opa, isso não, isso sim. Isso, eu tenho alguns seres aqui dentro de mim, sabe, que são muito teimosos. Isso você fala, isso você não fala. Isso é para depois, isso é para agora. É uma guerra constante. Mas então, a gente começa a conversar, então, pelo WhatsApp. Se quiserem conversar com a Cássia, com a Vivian também, elas estão aí. E assim que o Zoom disponibilizar a gravação, eu já coloco nos 2 grupos. Espero ver muitos de vocês caminhando com a gente. Muito obrigada, gratidão. Espero que eu tenha entregado algo aí que vocês vieram buscar. Um pouquinho, tá? É bem pouquinho. Muito obrigada.